Olá pessoal, chegamos com informações aqui sobre Concórdia. Hoje todo mundo já está sabendo que Emerson Cris e seu auxiliar César Romero não fazem mais parte da comissão técnica do Concórdia Atlético Clube. A diretoria informou através de nota a demissão dos profissionais que passaram pelo comando do Concórdia nessa etapa do Brasileirão Série D. Emerson Cris, que foi o treinador do Concórdia entre turno e retorno, conseguindo o feito de terminar quase esse turno e retorno, deixando o Concórdia provisoriamente na liderança do grupo 8 com 14 pontos. Mas aí agora nós vamos fazer o seguinte: as informações colhidas por gente que está dentro do clube, que nos repassou, que é o seguinte: a demissão de Emerson Cris, ela não partiu, obviamente, dessas derrotas. Ah, mas como não? Foi demitido por quê? Pelo simples fato que havia mau desempenho. E havendo mau desempenho, consequentemente, as derrotas aconteceram. E havia alguns burburinhos de que não estava colocando principalmente os jovens para atuar, e isso aconteceu de forma que havia uma pressão interna dentro do próprio clube. Então o profissional que trabalhou no Concórdia nessa segunda passagem até deixa uma boa imagem, até deixa um bom respaldo no clube de ter deixado o clube na liderança. Mas é aquilo tudo que o futebol sempre premia: resultados e desempenho, eles têm que caminhar junto para que o clube tenha sucesso ali na frente. Não foi o que aconteceu. O clube já vinha num declínio de alguns jogos, e eu vinha falando aqui no canal. Os jogos fora do Concórdia foram terríveis. Contra esse Luz empatou com as calças na mão, e contra o Cianorte a mesma coisa. Jogos ruins, jogos difíceis, que o Concórdia saiu 2 vezes atrás e, claro, buscou o resultado, mas sofreu muita pressão. Consequentemente, os jogos em casa, o Concórdia veio bem. Conseguiu alguns resultados, evidentemente que não o jogo contra o Avenida, que o Concórdia foi inferior ao time gaúcho. Não que o Concórdia tinha um time inferior a qualquer outro grupo que está sendo montado aqui nesse A8, Pelo contrário, eu acho que até o Concórdia tem um grupo razoavelmente equilibrado, Mas é aquela coisa, eu vinha falando o seguinte: com o Emerson Cris tinha o discurso: eu sou pago para pensar. Mas também ele tinha que ter esse discurso de que eu sou pago para resolver. E ele não resolveu. Os últimos jogos do Concórdia foram tristes, foram de chorar, e derrotas assim que o Concórdia praticamente tinha os jogos na mão. Contra o Novo Hamburgo, num gramado péssimo. Ah, fosse um gramado seco, poderia ser usado melhor? Poderia, por que não? Isso já falei aqui no comentário. Mas é aquela coisa, o futebol vive de resultados, e atacante vive de gols. Muitos jogadores do Concórdia são muito abaixo. Isso é consequente resultado do Emerson Cris? Pode ser, mas também é resultado também da direção. O Emerson Cris não é o único culpado dessa queda. A direção do Concórdia, ela é também amadora. Sim, é uma direção que não é competente para avaliar os erros que ela mesma cometeu. Concórdia perdeu Lustosa, o que fez? Continuou com a mesma batida. Não foi atrás do mercado buscar jogador para suprir essa ausência. O seu Perema também, que foi expulso lá em Cianorte, bestamente. O seu William Alves, que fez um pênalti criança. O seu William Alves, que se choca com o seu Jean, que não sabe sair do gol, lá em Cianorte, cometeram uma atrapalhada. Parecia organização de Tabajara no gol do Cianorte. O seu Papo Jean, que fica fazendo cerinha para levar cartão. Então, meus amigos, se eu fosse listar aqui alguns, como o caso do seu Marquinhos, que não sabe fazer gol, chega lá na frente, o gol fica isso aqui, fica pequeno, é uma brincadeira. Então, meus amigos, é incompetência também da direção, que não soube avaliar, não soube contratar, não soube fazer os contatos certos, e achou que o grupo era suficiente, e ficou provado que não era. O Emerson Cris tem culpa? Claro que tem, mas a direção também tem muita parte disso. A direção não soube fazer contratações diferentes, não soube montar um grupo qualificado, e deixou muitas vezes na mão do Emerson Cris. Emerson Cris, que não vinha bem no Maringá, tinha que rebaixar no Paranaense. Vocês lembram aqui que eu falei nos comentários? Não era o meu treinador preferido, mas iria apoiá-lo, porque estava no comando do time. E ninguém quer ver o treinador que está na beira do campo mal, pelo contrário.
Todo mundo que vai para o estádio quer ver o time ganhar, quer ver o time ter resultado, rendimento. E os últimos jogos não estava vendo. Concórdia, que saiu na frente dentro do Avenida, levou a virada bestamente. E lá também, em Santa Cruz do Sul, não conseguiu vencer o Avenida. Por quê? Por besteiras. Tendo o jogo na sua mão. Então, muitas vezes, a goleira quer isso aqui, fica isso aqui na frente dos jogadores do Concórdia. É inadmissível. Falta o quê? Fundamento? Falta o quê? Capacidade técnica? Falta a leitura dos jogadores, muitas vezes, em querer fazer o gol bonito, muitas vezes. Já dizia outra da maravilha. Feio é não fazer gol. É isso que eu digo. Muitas vezes o cara quer dar um toque a mais, quer dar uma qualidade, quer enfeitar, porque a namoradinha tá lá, ou a esposa, enfim. Não precisa. Chega na frente do goleiro e mete como dá. Quem lembra do Ronaldo na Copa do Mundo? Gol de bico. Romário na Copa do Mundo? Gol de bico. Não inventaram, meus amigos. Fizeram simples. Aqui os caras querem dar toquinho, querem inventar, querem dar balãozinho, chapéuzinho, papapá. E o que acontece? O adversário vem e pimba. Aí, obviamente, não é um treinador que resista. Não resista a essa competição, que no qual foi primordial com alguns técnicos. Concórdia entrou na lista dos times que trocaram de treinador. Pode olhar lá no site do Globoesporte.com, tem uma lista lá de técnicos no Brasileiro da Série D que trocaram. Tem time que trocou até 3 vezes já de técnico. Então, minha gente, só o Emerson Cris não é culpado. Tem parte nisso, obviamente, porque ele que escalava e ele que treinava o time. Mas a direção, volto a dizer, a direção foi incompetente em contratar, em trazer esse grupo e não saber a hora certa de reforçar. Agora seria a hora. Quando perdeu o Lustosa, já tinha que ter erguido o telefone, dito, ó, Juventude, Atlético, quem for que jogou aqui a Copa Galo, tem jogador aí, a dupla Grenal? Podem mandar alguém pra cá? Não, né? Ficaram aqui, bracinho cruzado, esperando que a coisa acontecesse ao natural. E não está acontecendo, agora está correndo risco, literalmente, desses 4 jogos, a equipe acabar deixando a classificação e esvaindo os dedos. Então, minha gente, vamos botar a mão na consciência e saber cada um assumir seus erros. Emerson tem a culpa dele e a direção tem sua parcela de culpa. 50% de cada um. Agora, todo mundo tem que pensar junto. Quem vamos trazer? São 4 jogos. Se o Concórdia classificar, são mais 2, são 6. Aí depois tem uma Copa Santa Catarina, um torneio curto, valendo vaga para a Copa do Brasil. A mesma Copa Santa Catarina que o Concórdia deixou escapar. Ano passado, aqui no Domingos Machado Lima, lotado. Aí eu falo o seguinte, que planejamento a direção do Concórdia vai ter com esse novo comandante? Tem que parar de errar. Tem que parar de fazer loucuras. Agora é o momento da direção pausar, botar a mão na consciência e partir para a prática. Quem que temos no mercado? Quem mais se adequa à nossa realidade financeira? Quem cairia no gosto do seu torcedor? Eu volto a dizer para vocês. Quem cairia no gosto do torcedor? Mauro Ovelha. Ah, você fala isso porque sim, gosto muito do Mauro Ovelha, é um dos meus ídolos de infância, teve aqui no Concórdia, foi campeão e pagou um preço alto na Série A por erros da direção. Que não soube contratar e dar material humano. Os jogadores que chegaram não foram capazes de levar o Concórdia a mais longe. Jogadores que chegaram naquela Série A foram incompetentes. E a direção também lavou as mãos. E aí, meus amigos, Mauro Ovelha pagou o pato daquele rebaixamento também. Então, meus amigos, volto a dizer, eu não vou especular nomes, mas um nome que me agradaria muito seria assim do Mauro Ovelha, que no qual continua desempregado e gostaria muito de voltar a treinar, já que na área de dirigente ele não foi bem porque as pessoas não deram oportunidade para ele. Então, volto a dizer, Mauro Ovelha está livre no mercado. Bate o telefone ou faça um WhatsApp que eu tenho certeza que amanhã ele chega em Concórdia e amanhã já treinaria o time e cairia muito no gosto do torcedor, porque conhece a casa, é ídolo aqui e tem estofo para aguentar esse rojão que é a Série D. Para mim seria o nome ideal, mas se a direção quiser fazer apostas malucas, aí meus amigos podem ter certeza que o Concórdia vai continuar nadando e morrendo na praia como sempre mais um ano, tá bom? Um abraço a todos, vocês sabem que aqui não tem fake news e sem tem news. Fiquem todos com Deus, boa semana e vamos em frente, vamos esperar mais notícias que o Concórdia tenha sucesso agora nesses 4 jogos. Domingo é lá em Itajaí diante do Barra, depois tem Ercílio e Novo Hamburgo aqui e fecha com o Brasil fora, beleza? Um abraço, fiquem com Deus e continuem nos acompanhando que aqui a informação é de primeira. Tchau, tchau.